graça do Senhor Jesus, desejando a todos uma ótima semana. Que a bênção do nosso Deus seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos. Amém. Hoje é 26 de dezembro de 2021. Glória a Deus. Mais alguns dias, Angélica, aí 2021 vai embora. E junto com ele todas as nossas dificuldades, né? De 2021, porque outras virão, né? 2022 está chegando e a luta só continua, né? Quem dera, né? Quem dera, né, Pastor Robson, que não viesse nenhum, mas enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a essas coisas. Mas louvado seja Deus, né? Louvado seja Deus, porque estamos chegando ao final de 2021, Amém. vivos, Amém. com saúde, dentro das nossas limitações. Muito bom estar aqui com vocês, é bom ver Rodrigues, meu irmão Robson, Marlene Neve, muito bom dia, Marlene, muito bom dia aí, Bom dia, Neide. Sejam todos bem-vindos. Eu quero Ô, convidar... Mário. Oi, Pastor Robson. Amém, irmão. Não, eu ia Bom dia. falar que tem uma Maria Inês aqui, eu não sei se a Maria Inês aqui é a Maria Inês com quem eu orei outro dia, tem uma irmã nossa, Maria Inês, que ela é lá do Amapá, Mário. A irmã lá de Tartarugalzinho, rapaz. Pense num lugar longe, é Amapá, né? E ela é de lá, não sei se é essa que está conosco é ela, né? Mas se for, mesmo que não seja lá, outra Maria Inês também. A outra eu acho que é do Rio de Janeiro, né? É longe, amigo, o Amapá, lá no norte. Bom dia, irmã Maria Inês. Bom dia, pastor. É a senhora mesmo lá do Amapá, irmã? Isso, sou eu mesmo. É ela mesma, olha aí. Bom dia, Tarugalzinha. irmã. Tudo bem por aí, né? Sim. Aí, muito bem, irmã. Aí, muito Deus seja louvado. Ok, muito bem. Quero saudar também com um bom rapaz. dia a nossa irmã Esther, a mãe do Ô, Mário. pastor Edson, André Munhoz. Oi, pastor. Não, eu ia dizer o seguinte, vamos lembrar, né? O irmão Bom Arnaldo, ele dia, colocou lá uns vídeos Irmão Mário. do sul da Bahia, né? Nas orações a gente está lembrando de orar pelo sul da Bahia, que muita chuva lá, cidades Muita ilhadas, chuva. muita gente desabrigada, a situação lá está uma situação muito delicada, né? Muita chuva, muita água, cidades tem casas caíram, a coisa tá feia lá. Eu nunca Então, vamos vi... orar, vamos lembrar de Eu nossas nunca orações vi, tá pastor orando Robson. pelo sul da Bahia. Eu nunca vi, pastor Robson, no mês de dezembro, com tanta enchente em vários lugares do Brasil. Não é só na Bahia, não, viu? Muitas regiões do Exato, Brasil, verdade. com inundações, de perdas, até de vidas. Quando eu estava ouvindo o vídeo que o irmão Arnaldo mandou para mim, a única coisa que veio na minha mente é que Jesus está muito perto de voltar. Eu estava lendo aquele Amém. livro que nós até já estudamos aqui, Preparação para a Crise Final, e o autor lá cita um texto do Espírito Profecia, onde a Sela fala que haveria inundações. Eu não sei quantos vocês já leram. Inundações com perda de vidas humanas e vidas de animais. E olha o que nós estamos vendo, gente. É muito, muito forte isso. Jesus está voltando e nós temos que orar por essas pessoas que estão tendo essas perdas e, acima de tudo, orarmos para que essa situação traga essas pessoas para perto de Jesus, viu? Porque não está fácil. Jesus está muito perto. Oi, Paulo. Nós precisamos continuar confiando em Deus, porque por trás disso tudo, a serva do Senhor fala que por trás de todos esses acidentes está o dedo de Satanás. É o dedo dele mesmo. É ele fazendo tudo isso aí, irmãos. Ele trazendo miséria. Mas muito, muito de nós precisamos estar alertando muita gente aí. Temos conhecimento. Minha região, viu, Mário? Oi? Escuta. É minha região ali, viu? O Espírito Santo ali, Norte do Espírito Santo e Minas Gerais ali também tá a mesma coisa. Eu ia Água, falar isso muita água agora. ali. Muita água. Eu ia falar isso agora. Inclusive O ontem, sul da lá na Bahia, minha norte igreja, de Minas. Acho que ia falar. inclusive ontem na minha igreja, que a gente brinca, que próximo da nossa igreja tem um bairro, tem mais baiano do que capixaba. A gente fica brincando muito, né? Na minha igreja também tem muito baiano. E ontem foi feito um clamor assim, tão emocionante. Uma moça que é baiana e ela tem parente
aí, né, no sul da Bahia. A oração dela foi, sabe, pesarosa, assim, deu muita tristeza no coração da gente quando ela orou. Porque ali estava orando alguém que de fato conhecia, conhece. Então, assim, dá um peso maior quando você vê que a pessoa conhece, tem parente, né? Eu fiquei realmente muito emocionada com a oração dela ontem. Ok. Vamos estar atentos, né? Aquele que está em pé, cuide para que não caia. E o próprio Jesus veio, disse, ao ouvirmos essas coisas, ele diz o quê? Erguei-vos as vossas Sabemos, cabeças e cabeças, porque a vossa regozijados. redenção se aproxima. Eu quero convidar aqui a minha irmã Ildete Xavier, lá do outro lado do mundo, lá do Canadá, 4 horas de diferença, né, Ildete? 2 horas de diferença, lá no Canadá. Ildete, seja muito bem-vinda, bom dia, uma feliz semana. Quero convidá-la a orar conosco nesse momento, convidando ao nosso Pai. Você já aproveita e intercede também, tá bom? Já é uma oração de abertura, de consagração e de intercessão também, ok? Fica à vontade. Não estamos ouvindo, Ildete. Não. Oi? Não estamos ouvindo, Ildete. Não está chegando aqui o áudio. Está chegando, mas muito ruim. Muito ruim. Enquanto Ildete ajeita, irmãos, orem também aqui por uma situação. Um jovem nosso aqui, irmão nosso, está com um problema sério de saúde, bem jovem. Interceda por ele, para que o Senhor Deus traga cura para a vida dele. Eu me fugi Qual o o nome nome dele. dele, irmão? Eu vou lembrar o nome dele aqui, vou colocar no grupo aqui. Eu já vou lembrar o nome dele, que eu vou olhar aqui o nome dele e cito para vocês. Pronto, Ildete? Pronto, agora melhorou, né? Muito, Melhorou. muito. Muito Então, bem. oremos. Ou vamos fazer a oração. Santo e eterno Deus que está nos céus, Senhor, nesta madrugada, mais uma vez estamos na tua presença. E a nossa gratidão por essa oportunidade, gratidão pelo teu Santo Espírito que está sendo derramado no meio do teu povo, no meio de nós. Gratidão porque ontem, mesmo sabendo que Jesus não nasceu nessa data, nós podemos relembrar o maior presente que o céu já poderia ter nos dado. Nós agradecemos, Senhor, porque a cada dia aqui o Senhor tem falado conosco. Neste momento, nós convidamos a Ti, Teu Santo Espírito, para que seja o dirigente desta reunião. Nós também queremos, neste momento, interceder pelos nossos irmãos aqui do Grupo da Madrugada, pelos pedidos do varal. Queremos colocar nossas vidas em Tuas mãos, aproveitando que o final do ano está chegando. Que o Senhor nos ajude a renovar o nosso pacto contigo, a fazer mudanças hoje. Não precisamos esperar para o dia 31, que possamos fazer as mudanças necessárias hoje, para que muito em breve nós possamos estar firmes, olhando para o alto, aguardando a Tua volta. Muito obrigado por tudo, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, louvado seja Deus. Amém. Vamos louvar o Senhor. Deixa eu abrir aqui. Obrigado, Ildete. A partir desse momento, querido, nós vamos estar fechando os áudios, tá bom? E apenas alguns amigos serão convidados para compartilhar a palavra nesse momento. Vamos estar fechando os áudios e vamos louvar o Senhor nesse momento, cantando uma música muito conhecida nossa, clamando pela presença do Espírito Santo.
que Ele venha com poder sobre nossas vidas e que nós estejamos prontos para receber esse dom precioso, o batismo do Espírito Santo. É o que estamos buscando, né? Clamando não apenas aqui na madrugada, viu, irmãos? Não é apenas aqui na madrugada, mas durante o dia, nas suas orações, nos cultos nos lares, está sempre clamando ao Senhor pelo batismo do Espírito Santo. Eu quero convidar alguns amigos para estar conosco em oração. Deixa eu citar aqui o nome delas e depois eu vou estar liberando o áudio dela, tá bom? Quero convidar aqui a irmã Gerlânia, lá do Mato Grosso do Sul. Bom dia, Gerlânia. Abra seu áudio, por gentileza. Bom dia, irmão Mário. Tudo bem? Tudo na paz, graças a Deus. Está chovendo por aí, não? Bastante. Bastante Ok. chuva por aqui, graças a Deus. Ok. Muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta. Eu tive a alegria, a honra de estar aqui com o pastor Robson e a irmã Ildete, lá do outro lado do Canadá, 2 horas de diferença. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi um privilégio, viu? Ter o pastor Robson e a irmã Ildete aqui na sala simultânea. Deus abençoe, pastor Robson, que o Senhor traga resposta às suas petições e, de acordo à vontade dele, ele continue fortalecendo a fé de todos vocês. O nosso tema de hoje, viu, pastor Robson, ele é grande, viu? Nós temos pouco tempo, nós temos aí 23 minutos para a gente dissecar o tema de hoje, que é falar sobre... Só tem 13. Ou é 13, 47, perdão, pastor Robson. 13 minutos. Se sua hora tiver 70 minutos, então aumentou. Eu olhei aqui, eu estou usando esse óculos, mas eu estou precisando de uma troca rápida, urgente desse óculos. Mas está vendo um relógio de Acácio. Tô achando, viu, João? Tô achando que está precisando trocar os binóculos. Está precisando mesmo, estou numa situação precaria, como diz o outro. Muito bem, queridos. A necessidade do batismo do Espírito Santo ao testemunhar. O tema de hoje ele é bem gostoso. Eu estava lendo o pastor Robson, fiz um apanhado dele aqui, e não agora, né? Porque quando ele é postado, a gente lê logo, faz aqui. Ele é muito intenso, mas ele é muito importante. Então, nós vamos hoje passar um pouquinho do tempo, né? Como tem sido. E nós vamos falar tentar resumir aqui dentro do assunto as coisas mais importantes. Tudo é importante, né? Mas aquilo que é mais urgente para nós. E você quiser participar da sua opinião, levanta a sua mão virtual para que a gente possa abrir o áudio e você participe, tá bom? Eu não entendi, pastor Robson, como é que o Ildete saiu da nossa sala assim rapidinho e foi para outra. Ela foi para outra sala, migrou assim no finalzinho, mas tudo bem. A necessidade, pastor Robson, do batismo do Espírito Santo ao testemunhar. Até para testemunhar nós precisamos desse milagre, né? A verdade sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo. Principalmente para testemunhar. Principalmente, corrigiu bem, pastor. Principalmente para testemunhar. Principalmente para testemunhar que a gente precisa dele mesmo. E a verdade sobre a necessidade do batismo do Espírito Santo para testemunhar, ele é claro, é bem claro, bem definido ali no Novo Testamento. E Lucas, ele descreve o batismo. Eu vou pedir a ajuda dos irmãos aí, pastor Robson, Rodrigues, Angélica, Ildete. Se alguém levantar a mão aí, tá bom? Porque eu estou com a tela aqui reduzida, não dá para ver. Se alguém levantar, vocês falem que a gente libera o áudio. Aliás, vocês estão como anfitrião, vocês mesmos podem liberar, tá certo? E Lucas, ele cita um texto aqui, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, você está com sua Bíblia aí? 3, versos 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea de pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. A partir daquele momento, Lucas diz que Jesus foi cheio do Espírito Santo e ministrou no poder do Espírito Santo.
capítulo 4, versículo 1, Jesus fala, ele diz assim, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. E no verso 14, Lucas fala, e Jesus retornou a Galileia, e sua fama correu por toda a circunvizinhança. Antes de ter sido cheio do Retornou Espírito, no poder do Espírito. ele retornou no poder do Espírito. E antes de ter sido cheio No poder do Espírito, chama atenção disso. Isso, no poder do Espírito. Isso mostra, pastor Robson, que antes de ter sido cheio do Espírito ou batizado, né, não há registro nenhum de seu ministério. Nada nos é dito sobre discípulos sendo atraídos a ele. Imediatamente, né, após ter sido batizado ou cheio do Espírito Santo, é dito que sua fama correu por toda a circunvizinhança. Após Cristo ter sido cheio do Espírito Santo, nós lemos por todo o Evangelho que milhares atenderam a sua mensagem e o seu ministério. Todos os ensinamentos de Cristo, irmãos, foram ungidos. Todos os ensinamentos de Cristo, todos, foram ungidos pelo poder do Espírito Santo, que foi o resultado de ter ele sido cheio do Espírito Santo em resposta à sua oração no momento do seu batismo nas águas. E aí, pastor Robson, o verso 18 e 19 diz assim, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então, pastor Robson, o ministério, a importância, a necessidade do Espírito Santo para nos levar a testemunhar. Por que isso é necessário, pastor Robson? Vejam, irmãos, devemos lembrar que Pois não, pastor. Devemos lembrar que Jesus Cristo estava aqui para... ele era o nosso representante, né? Então, assim, ele precisava mostrar... o seu ministério foi desenvolvido pelo poder do Espírito, porque ele é o nosso exemplo, né? Então, se ele usasse o seu próprio poder, não poderia ser o nosso exemplo, porque nós não temos esse poder em nós. Por isso, ele precisava ser totalmente dependente do Espírito Santo para cumprir o seu ministério, porque ele está dizendo para nós, assim como eu fiz, vocês também podem fazer. Aliás, ele disse que nós faríamos até mais do que ele, né? Mas tudo isso na dependência do Espírito Santo. Em Atos, capítulo 1, na dependência do Espírito Santo, né? Aqui diz ainda em Atos 1, 2, que até o dia em que depois que escolheram, diz que Deus Cristo com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então, Jesus quis mostrar que... Às vezes tem pessoas que dizem, mas era Jesus. As pessoas gostam de falar assim, né? Mas ele era Jesus. Mas ele não agiu com seu poder em nenhum momento. Exatamente. Ele não agiu com seu poder, né? O poder vinha do alto, de onde também nós podemos requerer o poder, nós podemos buscar poder a mesma fonte que Jesus recebeu, de onde Jesus recebeu o poder, está disponível para todos nós. Qualquer um de nós pode recorrer a essa mesma fonte. E Jesus sabia, pastor, ele sabia bem da importância e a necessidade de um ministério cheio do Espírito, porque ele foi dependente disso, como o senhor bem falou. Por isso ele disse aos discípulos, queridos, para aguardar pela promessa do batismo do Espírito Santo, antes de seguir adiante da proclamação do Evangelho. E isso está lá registrado no capítulo 1 de Atos, que nós conhecemos muito bem esse texto, capítulo 1 de Atos, verso 4 e 5, quando ele diz, e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem, né, a promessa do Pai, o qual disse ele, né, de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desse dia. Jesus, ele prosseguiu, irmão, dizendo a eles que eles receberiam poder para testemunhar quando recebessem o batismo do Espírito Santo.
E o versículo 8, você conhece de cor esse texto, né? Atos 1, verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis o quê? Meus advogados? Não, minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu costumo falar, pastor Robson, demais amigos, irmãos, que o Senhor não nos chamou para discutir a causa dele, defender a causa dele, de forma nenhuma. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. E para sermos testemunhas, nós precisamos do Espírito Santo. Precisamos muito disso, irmãos. Os discípulos fizeram o que Jesus pediu para fazer, e eles esperaram. E juntos, né, oraram pelo cumprimento da promessa do batismo do Espírito Santo. No verso 14 do livro de Atos, está registrado isso aqui. Ó. Todos estes perseveravam unânimes em oração, com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. E qual foi o resultado disso, irmãos? 10 dias de oração. O que aconteceu com aqueles homens? Qual foi a resposta nesses 10 dias? O texto diz que todos, não teve ninguém, queridos, que ficou sem. Todos eles ficaram cheios do Espírito Santo. Atos 2, verso 1 a 4, relata isso. E ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos ali, reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um sol como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceu distribuídos entre eles línguas como de fogo. E pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. E nós estamos aqui, queridos, já estamos chegando do 2º ano, nos aproximando do 2º ano da Madrugada com Deus, com o mesmo objetivo, clamando pela chuva serôdia. Esse é o clamor, queridos. Mas lembra que nós estudamos aqui a semana passada, ou foi nessa semana, não estou enganando, acho que foi essa semana, de que precisamos estar, além de buscar a promessa da chuva serôdia, precisamos estar confessando nossos pecados, ter o mesmo propósito, queridos, confessando os nossos pecados, nos humilhando perante o Senhor, nos reconciliando com aqueles que nos fez mal. Se isso não estiver acontecendo, queridos, não vai haver chuva para quem não fizer isso. Precisamos humildemente reconhecer a nossa condição, estamos pedindo, clamando pela chuva serôdia, né, pastor Robson? E nada ainda aconteceu, estamos pedindo, alguém pode estar dizendo, mas ainda não é o momento, não chegou. Irmão, chegou sim. Deus está preparando um povo, queridos. A chuva do Espírito Santo, ela vai ser intensa. Todos aqueles que estiverem buscando receberá. Mas isso, queridos, tem que passar pela primeira da reconciliação, do perdão, do abandono dos pecados, e precisamos do Espírito Santo para isso. É assim, pastor Robson? Me ajude aí. Exatamente, Mário. Aqui diz que Deus usou esses homens, né, que receberam os crentes cheios do Espírito Santo para anunciar as grandezas de Deus. Aí você tem o texto de Atos 2, 7 a 11, né, onde as pessoas ficaram maravilhadas quando viram os discípulos falando em outras línguas. Eu gosto muito do uso do plural aí, não é? Porque não era uma língua que ninguém sabia, mas eram outras línguas de povos que estavam presentes ali nas festas, ali em Jerusalém. Ali ele diz aqui que eram da Mesopotâmia, eram partos, medos, elamitas, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, do Ponto, da Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, regiões da Líbia, Cirene, romanos, judeus, tanto dias de nascimento, mas que tinham se convertido ao judaísmo, né? Então foram aqueles que foram ganhos pelo trabalho missionário dos judeus que iam para outros povos, né? Cretenses e arábios. Então, esses todos eram povos aí, várias nações representadas ali em Jerusalém, e eles ouviam falar, cada um na sua língua materna, né?
Claro que eles falavam uma língua comum, provavelmente o aramaico ou o grego koiné, né? O grego que era falado naquela época. E eles falavam língua comum, mas tinham a língua do seu país. E é interessante que os discípulos eles foram dotados com essa capacidade de falar fluentemente, não é, a língua desse outro país. Eles falavam como se fossem naturais daquele lugar. Cada um ouvia falar na sua própria língua. Então, Deus transpôs barreiras linguísticas para levar as boas novas desse Salvador ressurreto, né, para judeus que estavam presentes ali naquele dia. E é interessante que nós temos aí a palavra de Deus dizendo que cerca de 3.000 pessoas aceitaram o apelo depois do sermão de Pedro, né? Diz o verso 41, então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Então, veja, irmãos, pela unção do Espírito, a igreja primitiva, ela continuava a ministrar e Deus trabalhou através daqueles crentes cheios do Espírito para ganhar muitas outras pessoas. O verso 47 diz que eles, louvando a Deus, contavam com a simpatia do povo. E interessante que aqui diz que enquanto eles louvavam a Deus, eles viviam o evangelho que eles aprenderam, Deus é quem acrescentava dia a dia aqueles que iam sendo salvos. Então, esses crentes, eles reconheciam a sua necessidade e a sua dependência do batismo do Espírito Santo para viver uma vida piedosa e para testemunhar efetivamente a respeito de Jesus. Então, o batismo foi muito importante, irmãos, para a igreja naquela época, né? Principalmente aí nos conta que quando muitos homens e mulheres samaritanos aceitaram a Cristo, então Deus enviou, ali foram Pedro e João para lá, para encontrá-los. E quando eles chegaram lá, colocaram as mãos sobre eles e eles também receberam o poder do Espírito Santo. E o relato está em Atos 8, versos 12 a 17. Quando porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiados sinais, né, e grandes milagres que eram praticados. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram Pedro e João, os quais, sendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto eles impuseram as mãos e recebiam estes na vida de Saulo. Saulo também foi cheio do Espírito Santo. E Jesus se revelou a Saulo em visão e ele recebeu. Aqui fala, tem o testemunho de Saulo aqui, né, da conversão de Saulo, quando ele saiu para, nós conhecemos a história, para Damasco, né, e ali ele foi para prender as pessoas, colocar na prisão os servos de Deus. E quando ele seguia pela estrada, perto de Damasco, ele viu uma luz brilhar no céu. Aí ele caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E então ele, atordoado, disse: Senhor, quem és tu? Né? E a resposta foi: eu sou Jesus Cristo, sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta e entra na cidade, onde vão dizer a você o que convém fazer. E os companheiros ficaram mudos ali, ouvindo a voz, mas não viram ninguém. E Paulo, então, foi levado a Damasco e ali aguardou instruções. E foi-lhe dito para, não é, esperar. E Cristo enviou, então, Ananias para falar com Saulo. E é interessante porque nós sabemos que quando Ananias recebeu de Deus a ordem, né, Ananias, primeiro, ele foi reticente, né? Ele disse: Senhor, mas eu tenho ouvido falar tanto deste homem. Mas Deus disse a Ananias que aquele era um vaso escolhido. E Ananias, então, foi à casa onde estava Saulo, impôs sobre ele as mãos e ele disse: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho de Damasco, né, o caminho por onde Irmão, ali que pediu a palavra também. me enviou aqui para que você recupere a vista e seja e seja cheio do Espírito Santo. E diz que caíram imediatamente dos seus olhos como escamas, e ele tornou a ver e se levantou e ali foi batizado. Então nós vemos aqui como o Espírito Santo, por isso que alguns dizem que o livro de Atos dos Apóstolos bem podia ser chamado de
atos do Espírito Santo, porque nós vemos o Espírito Santo agindo na vida da igreja do Senhor. Fala, irmã Lídia. Irmã Já Lúcia, liberou o áudio dela? Libera o áudio dela aí, cadê? pode Por falar, irmã favor. Lúcia, bom dia. É Lúcia, é? Então, irmã Bom Lúcia. dia. Bom dia, meus irmãos. Bom, Antes de começar, Bom sabe, dia, irmã vocês Lúcia. da lição, e na lição tem uma parte muito interessante falando sobre isso, que eu não lembro assim de qual, vou ler aqui para os irmãos, que diz assim, o Espírito Santo deu aos primeiros crentes a convicção de que seus pecados haviam sido perdoados. Assim não temia o juízo e, como resultado, suas orações eram ousadas e confiantes, e sua experiência religiosa alegre, né? Que maravilha, né? Aqueles primeiros momentos ali, como o irmão falou, né? Que eles puderam estar cheios do Espírito Santo, mas antes disso o Espírito Santo convenceu eles de que os pecados estavam perdoados e eles estavam livres para pregar o Evangelho. Né? Isso foi muito bom, eu gostei muito disso. Louvado seja Deus. obrigado, irmã Verdade. Lúcia. Deus seja louvado, é verdade. O pastor Robson, eu quero aproveitar aqui um gancho. A gente vê. Eu quero lhe fazer uma pergunta, pastor Robson. Eu fico encantado com a história de Filipe. É lógico, não está aqui no texto, não é? Mas é uma forma de testemunhar, e ali foi o Espírito Santo. Pastor, a situação de Filipe e eunuco, porque era muito distante. Eu não me lembro aqui a distância, mas Filipe foi transladado. Assim, a Bíblia fala que o Espírito pegou ele e levou. No instante que ele estava ali com o eunuco, logo depois do batismo, ele foi levado, foi teletransporte ali, pastor Robson. Como é que é aquilo ali, pastor? Que situação incrível aquilo ali. Boa pergunta, Mário. Boa pergunta. Da mesma maneira, você lembra que Jesus, quando ressuscitou, também apareceu no meio dos discípulos lá, né? A casa estava toda fechada e Jesus simplesmente chega ali e aparece no meio deles, né? Então, esse é o poder de Deus. Nós não conhecemos os meios de transporte usados pelo céu, né, para transpor grandes distâncias, como é o caso da morada de Deus até aqui, e os anjos vêm assim numa rapidez incrível e chegam, né, e aparecem nos ambientes, pode estar a porta fechada, tudo fechado, eles conseguem estar ali. Então, acredito que talvez seja isso que você está falando aí, né, o teletransporte. Então, é uma maneira de transportar, porque aqui diz que o Espírito Santo pega Filipe some, o eunuco não viu mais Filipe. Não viu mais. Filipe desapareceu, já foi aparecer em Azoto. Já estava lá em outro lugar, né? Já foi levado para outro lugar. Então, o poder de Deus pode tudo, né? E é capaz de fazer essas maravilhas. Mas o que é interessante aqui, Mário, nessa nossa lição de hoje, é a dependência daquele texto que nós lemos no livro Passos para o Reavivamento Pessoal, onde um autor, não lembro quem é a pessoa, é uma citação que o autor do Passos para o Reavivamento faz, de um outro escritor, onde ele diz que se na igreja primitiva o Espírito Santo fosse tirado, 95% das coisas que a igreja fazia deixariam de acontecer. E ele diz que se hoje o Espírito Santo fosse tirado da igreja, 95% das coisas que a igreja faz continuaria fazendo, para mostrar que hoje a igreja, infelizmente, não tem dependido do Espírito Santo como deveria depender. E talvez por isso que os resultados que a igreja primitiva alcançou, nós não alcançamos, porque a gente não tem trabalhado nesta dependência total, completa do Espírito Santo, não é? Se o Senhor não for, eu não irei. Era o que a igreja dizia, né? A igreja ia onde o Espírito Santo guiava, onde o Espírito Santo orientava. Eles iam no poder do Espírito. Ninguém agia por si mesmo, né? Hoje, às vezes eu vou para algumas reuniões e eu me lembro que eu tive numa reunião de associação há algum tempo atrás. Eu vi todos os planos e projetos, todas as etapas, e até questionei, né? Eu já, depois de participando das madrugadas com Deus, eu digo, onde está o planejamento da oração, né? Então, tinha plano de todo tipo, mas não tinha o projeto de oração. Então, a gente faz os planos
a gente delineia a área onde vai trabalhar, a gente estabelece quais são os métodos, qual é a estratégia, como é que nós vamos fazer tudo, projeto social, projeto disso, projeto daquilo. Sim, mas e o projeto de oração? E a dependência do que vamos passar em oração, clamando pelo Espírito Santo para desenvolver o projeto, né? Então, a gente fica olhando e vê que realmente a gente trabalha mais dependendo das pesquisas do que do Espírito Santo. Ildete, pois não, Ildete? da estatística e do Espírito Santo. Eu só queria corroborar esse tópico que o pastor Robson comentou, porque desde o início eu comecei a pensar, né, nessa questão, porque a administração pública tem um princípio chamado eficiência, né, que é quando é uma maneira sábia de você utilizar os recursos. Então, eu percebo que muitas vezes, quando nós não temos a direção do Espírito Santo, a gente desperdiça os recursos. E como o Robson falou, os resultados são poucos. Vocês lembram aquela parte que Paulo ele estava de malas prontas para ir para uma cidade? Ele tinha feito todo o plano de evangelismo e com certeza deveria ser um plano muito bom. Mas ele teve um sonho, né, com uma pessoa de uma outra cidade pedindo, olha, venha para cá. Então, assim, ele mudou os planos, né? Ele seguiu a voz do Espírito Santo. Então, muitas vezes, nós damos muitos estudos, nós falamos muito de Jesus para as pessoas e não tem o efeito esperado, porque o Espírito não está ali para impressionar os corações, para nos ajudar a escolher as palavras certas, o sermão certo. Então, assim, pensando na questão de recurso mesmo, de tempo, de finanças, quando a gente atua com o Espírito Santo, os resultados são muito maiores em todos os sentidos, né? E Deus, ele deu os talentos para que a gente soubesse administrar nessa parte também. Então, por isso que o Espírito Santo é tão essencial, realmente, na questão de testemunhar. Oi, Ildete, você falando isso aí, eu me lembrei aqui de uma situação, o pastor Robson conhece aqui a nossa região, a igreja da Gleba é sede do distrito hoje, e ela é a mãe da igreja do Mangueiral. Não tinha igreja ali no Mangueiral, e o Espírito Santo nos impressionou a fazer um trabalho ali no Mangueiral. Irmã Rita, eu, o irmão Carlos Ribeiro e o irmão Robert, que já descansa no Senhor. E o nome que vinha à mente era o mesmo, todos pensamos o mesmo nome, Mangueiral. E nós ali começamos fazendo um trabalho, fizemos um trabalho, o pastor Robson muito feliz nessa colocação, pastor, isso me fez lembrar. Nós fizemos um planejamento de como seria esse trabalho, queria e tal, e não colocamos, pastor Robson, momentos de oração. E quando estávamos para sair, pastor, quando nós estávamos preparando para sair, todos pensaram a mesma coisa. Paramos assim, gente entra aqui, volta aqui, nós não oramos, nós não fizemos o planejamento de oração. E ali nós nos ajoelhamos, oramos, nos consagramos, e quando nós estávamos próximos de chegar no bairro, o Espírito Santo nos impressionou a irmã Rita e disse, gente, vamos parar aqui, vamos orar de novo. Eu perguntei, o que foi, irmã? Aconteceu alguma coisa? Vai acontecer, vamos orar. E ali nós saímos um pouquinho assim do caminho, e ali mesmo, no meio da rua, nós fizemos ali um pequeno semicírculo e oramos pedindo ao Senhor que nos dissesse o que estava para acontecer. Irmãos, estava acontecendo em frente aonde iria ser o trabalho, manifestações satânicas, irmãos. Manifestações. O pastor Landerson, ele estava aqui conosco e ele estava sendo atacado, queridos, por pessoas possessas. E o Senhor disse, apressa-te, descem. Assim mesmo. E a gente desceu rápido. Quando nós chegamos lá, estava tendo um ataque, irmãos, de pessoas contra o pastor Landerson. Ele estava fazendo estágio, né? Ele estava fazendo faculdade e ele era o obreiro no momento.
E quando nós nos aproximamos ali, queridos, o Espírito Santo usou a irmã Rita de tal forma, irmãos, a irmã Rita fez uma oração, irmãos, que cessou tudo, parou tudo, as pessoas voltaram ao seu normal, apenas uma mulher, queridas, apenas uma mulher, o inimigo continuou usando. E ali nós oramos novamente, e quando passou tudo, as pessoas não sabiam o que estavam fazendo ali. Eles não faziam ideia do que estava acontecendo. Ficou um olhando para a cara do outro, assim, ele está fazendo o que aqui? Fulano está fazendo o que aqui? Foi quando realmente eles perceberam, todos perceberam que era uma guerra. Irmãos, se não houver, pastor Robson, um planejamento de oração, né? O pastor Edson tem aqui conosco, e por sinal está até aqui o pastor Edson, uma lista de intercessores, uma lista de oração. Nós temos ali a nossa relação de intercessores, porque não podemos confiar no nosso planejamento. Você pode ter ideias mirabolosas, se não estiver sob a direção do Espírito Santo, não vai ter um resultado satisfatório. E como resultado, o pastor Robson conhece a história, está lá uma igreja do Mangueiral, bonita, não é? Mas o tempo todo foi o Espírito Santo dizendo, vocês precisam orar. E ali nós estabelecemos horários bem específicos, definidos para estarmos em oração pelo evangelismo. Enquanto acontecia o evangelismo lá dentro, tinha um grupo de pelo menos 10, 15 pessoas intercedendo, irmãos. A gente só saía dali, só se levantava da oração quando terminava o programa à noite. Todas as noites eram intercessores, a noite toda, irmãos. Perdão, todas as noites, nós tínhamos um grupo só para orar, clamando, e não deu outro, irmãos. Resultados extraordinários, pessoas desceram as águas, até hoje a igreja continua batizando. Mas por quê, queridos? Porque tem que ter o planejamento de oração, sim, tem que ter a busca do Espírito Santo, porque se confiar no seu conhecimento de teologia, ou seja lá o que for, se você confiar no seu conhecimento, nas suas forças, o resultado não será satisfatório. É uma alma ou duas, no mínimo. Mas quando você coloca o Espírito Santo, quando você submete a sua vontade ao Espírito Santo, a ação dele, a direção dele, o resultado é outro. Pastor Robson, conclua, por gentileza. Aí fecha aqui, não é, o último parágrafo dizendo que, como resultado de ter sido cheio do Espírito Santo, Saulo mais e mais se fortalecia. E essa palavra fortalecer não se referia simplesmente à força física. O contexto indica que Saulo aumentava em força espiritual e poder na proclamação do Evangelho. Essa força espiritual e poder para testemunhar resultou do batismo do Espírito Santo que ele recebeu quando Ananias orou por ele. Então, quando somos cheios do Espírito Santo, vamos ser fortalecidos espiritualmente para pregar com mais ênfase, com mais ousadia, com poder. Mas precisamos depender do Espírito Santo, permitir que o Espírito Santo realmente ele nos conduza nesse processo, né? É o Espírito Santo quem vai fazer a obra. É interessante que lá no início nós lemos que Jesus disse a eles que eles não saíssem da cidade enquanto não recebessem a promessa. Ou seja, eles só poderiam sair para fazer o trabalho, para testemunhar, para ser testemunha até os confins da terra, depois que recebessem o poder do Espírito. Era o Espírito que iria movê-los à ação. Assim também somos nós, irmãos. Nós precisamos, o pastor Edson, ele tem enfatizado muito essa questão da dependência do Espírito Santo, da gente pedir a Deus que nos mostre quem deve ser nossa dupla, que nos mostre a quem devemos discipular. Devemos suplicar a direção e a guia do Espírito Santo para fazermos as coisas não como nós pensamos, como nós queremos, mas conforme a orientação do Espírito. Então, a pessoa cheia do Espírito Santo, ela é guiada pelo Espírito Santo em todos os aspectos. Esse é o nosso desafio, porque a gente, às vezes, é como Pedro, a gente quer tomar a dianteira do Senhor, né? A gente quer tomar a frente, quer fazer a coisa, mas nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo, nos submeter à direção do Espírito Santo, né? Ser completamente dependentes dele. Esse é o nosso apelo nesta manhã, né? Que nós estejamos dispostos a ser cheios do Espírito Santo e a ser guiados por ele, né? Então, pastor Robson, o apelo dessa madrugada, fechando então a nossa live de hoje, nosso encontro nessa madrugada,
o apelo que o Senhor faz para mim, para você. Você está disposto a estar cheio do Espírito Santo para testemunhar desse amor? Você está disposto a isso? Eu estou, irmãos. Eu quero ser cheio do Espírito Santo para testemunhar, para ter coragem, para poder falar, para levar esperança, para levar salvação a tantos outros. O pastor Edson colocou aí, Sheila, a frase que você pediu, o pastor Robson, viu? E ele colocou também ali no grupo da Madrugada com Deus, o livro em PDF, Passos para o Reavivamento. Queridos, nós precisamos muito desse poder. Que ele venha sobre nós, que sejamos cheios, transbordando, para que onde estivermos, sejamos instrumento, queridos, para levar esperança, para levar salvação, para levar vida eterna a tantas pessoas. Vamos louvar o Senhor, cantando as estrofes desse hino lindo, que é sobre o Espírito Santo de Deus. Vamos cantar com alegria esse hino. Amém. Faz por o bem coração. Amém, queridos, que esse Espírito nos inunda do seu poder, da sua graça e da sua misericórdia. Pastor Edson, muito bom dia, homem de Deus. Feliz semana. Fique à vontade, a casa é sua. Bom dia a todos. Eu estava num cantinho ali, porque o povo aqui está dormindo, e a gente está aqui no local aqui com a internet não tão boa, mas acho que está dando para ouvir. Irmãos, eu sinto e queria até ter falado antes, mas eu não tinha como abrir a câmera, agora eu vim aqui para fora. Eu tenho sentido o Espírito Santo incomodando a gente e se movendo entre nós para que aconteça algo que o pastor Robson mencionou. Eles estavam vendo urgência para buscar o Espírito Santo para que barreiras fossem eliminadas. E hoje nós temos barreiras para serem eliminadas. A barreira deles era falar em línguas. E as nossas barreiras hoje, principalmente, são os nossos pecados. E nós temos problemas para resolver que não queremos admitir.
Então, a busca, quase 2 anos aí na madrugada, como o irmão Mário falou, e eu aqui há quase 8 anos com a família Ide, e vendo, às vezes, andarmos tão pouco, eu fico me perguntando quais são as barreiras que hoje precisam ser eliminadas. E eu vejo que a barreira principal é o eu. Hoje, a nossa barreira é o eu. Nós temos pecados acariciados que nós não queremos abandonar. E Deus está aí dizendo, eu posso realizar milagres. E ontem aconteceu algo muito especial que eu queria relatar aqui para vocês. Eu saí do Rio, onde eu estava, porque eu queria fazer ali a live sem nenhum problema. E ao sair do Rio, a minha esposa saiu com carro e eu saí com moto ontem. E como eu não tinha tido esse plano de fazer a viagem no sábado, a moto não estava abastecida, estava com pouquíssima gasolina. E então eu ainda abri o tanque, olhei, pouca gasolina, e eu falei, bom, vou para uma igreja aqui próxima. Foi o que eu planejei. Uma igreja que eu já passei as férias ali, já preguei nessa igreja, eles me convidaram, vou para essa igreja. E ao sair, o Espírito Santo não queria que eu fosse para essa igreja. Literalmente, passei pela igreja que fica ao lado da estrada e não vi a igreja. Falei, mas como? A igreja fica do lado, agora eu já passei com pouca gasolina, fazer um retorno tão distante para voltar a essa igreja. E o Espírito Santo me disse, vá onde a sua esposa está. Mas ela está na região dos lagos. Quem aqui é do Rio sabe, né, irmã Darcy, como é distante do Rio até a região dos lagos. Eu disse, Senhor, eu não quero abastecer a moto no sábado. Vá até lá. Senhor, mas então faça o milagre da moto ir até lá, então, porque eu não quero abastecer. E literalmente, queridos, sem a moto entrar na reserva, eu vim até a região dos lagos com a moto na reserva. Amém. Quando eu cheguei, que entrei na igreja, já tinha passado a escola sabatina, estava iniciando o sermão. Era exatamente sobre o tema que nós estamos falando. Era o diretor missionário pregando sobre a ação missionária, porém, enfatizando sobre as barreiras que nós precisamos vencer. E, principalmente, essas barreiras que nos impedem de, às vezes, trazermos os familiares mais próximos. E que as barreiras, geralmente, somos nós. Então, queridos, qual o mérito que eu vou ter de comemorar 8 anos, 10 anos ou mais fazendo lives se eu não estiver eliminando a principal barreira hoje, que é o nosso eu? Nós não estamos querendo deixar o Espírito Santo dizer vá para cá, vá para lá, ore com esse, faça assim. Mas antes quebre o teu eu para eu poder usar você. Então, hoje, a maior barreira sou eu. E o meu eu entrego para Deus ser crucificado. E ainda vou dizer ontem, eu vi, irmão Mário, pastor Robson, irmã Sheila está aí, sabe? Deus agindo na live de ontem. Eu saí do YouTube e passei o vídeo de 19 minutos de um rapaz do Ceará. E Deus acordou a irmã Núbia para entrar na live lá em Miami na mesma hora. Isso não é coincidência, que nós estamos falando aqui do Espírito Santo se movendo entre nós, isso não é coincidência. E aí, terminado o áudio, ela disse, eu conheço pessoalmente esse Sérgio. E também não foi coincidência ela conhecê-lo porque ouviu ele na rua falando sobre a Casa Publicadora Brasileira. Ela perguntou, você é adventista? Foi assim que ela conheceu ele agora, meses atrás. E um rapaz que teve um sonho impactante. E aí ela própria já me passou o contato ontem e conversei com esse Sérgio lá no Ceará por mais aí cerca de 1 hora. Então eu fico aqui pensando, o Espírito Santo quer atuar, ele quer mover, ele quer dar aviso, ele quer usar pessoas. E por que não nos usa? Porque, por exemplo, hoje eu falei para Deus, hoje eu não tenho como entrar na madrugada, o celular não está carregado o suficiente, eu estou aqui num quarto onde se eu ligar vai acordar todo mundo, e Deus me acordou, eu não pude abrir a câmera a princípio, fui para um cantinho aqui, mas Deus vai querendo mover um ou outro e vai mover. Amém. A questão é, eu tenho deixado? Eu quero deixar, como o hino cantado. Eu quero, mas a minha luta está sendo, queridos, que o meu eu ainda não morreu. Enquanto ele não morrer, Deus não pode nos usar.
E até, irmão Mário, eu queria sugerir, eu tinha colocado ontem lá no grupo de líderes, mas como não teve ainda lá a condição de ler, desculpa, eu estou num lugar aqui frio, gente, aqui está frio, eu estou com a garganta já reclamando do frio aqui, ao lado de uma piscina bonita. Ó, se vocês quiserem vir para cá, vem. Mas está frio. Eu queria dizer para vocês, o irmão Sérgio, irmão Mário, ele se propôs, ele vai descer para Fortaleza amanhã. Na realidade, ele desce hoje. Se puder mudar a programação da Madrugada com Deus, ele pode entrar amanhã às 4h da manhã para dar um testemunho ao vivo para a gente de como foi que o Espírito Santo tem trabalhado com ele e esse sonho que ele teve de fato. Aí fica com vocês aí a questão, se é possível a gente mudar a programação da Madrugada e dar esse espaço para ele amanhã. Amanhã eu até volto hoje para o Rio para poder fazer a live de lá. E se vocês acharem que é possível. Amanhã é segunda-feira, pastor Écio, dá tranquilo. Então, o horário que ele pode, é 4h da manhã, é justamente o horário que a gente está começando. Será um prazer, sim, ouvir o testemunho dele. E estaremos aqui, sim, dando esse espaço, oportunidade para o irmão Sérgio fazer, dar o seu testemunho. Não tenha dúvida disso, não. Pode ficar tranquilo. Se o senhor puder confirmar com ele, confirme. Estaremos, sim, dando espaço. Às 4h da manhã estaremos aqui, em nome de Jesus. Ele já recebeu vários telefonemas. Ele não imaginava que esse áudio dele ia percorrer tantos lugares. Ele chorou conosco ontem, falou, olha, como que esse Deus está agindo, impactando. Acrescentou alguns detalhes que ele teve no sonho. Realmente estamos no finalzinho de tudo, vendo aí o decreto dominical bem diante de nós, vendo o inimigo dando a autoridade para os desfechos finais, e nós, como a irmã Eudete mencionou, fazendo dos nossos métodos, do nosso jeito, querendo continuar fazendo da forma como sempre fizemos, não vamos a lugar nenhum, não é verdade? Verdade. Então, que Deus nos abençoe. Então, amanhã, vou voltar hoje, então, para ver se a gente consegue fazer o que Deus queira que faça. Só não vou abusar de Deus, pedir para voltar com a moto sem gasolina, vou abastecer, viu? Tinha um propósito já. O propósito agora é outro. Vai encher seu tanque, viu? Aproveite e bota no meu carro também, aqui, manda uma quantia para mim. Vamos lá, irmãos. Queridos, fechando aqui. Pastor Edson, muito obrigado. Sempre muito bem-vindo, Pastor Edson. É muito bom ouvi-lo. Louvado seja Deus. Que o Espírito Santo continue te usando, homem de Deus. Use com todo. Como diz a antiga propaganda da CEA, use e abuse. Que o Senhor seja realmente cheio do Espírito Santo. Que essa bênção também seja dada a cada um de nós. Lembre-se disso, queridos. Nós precisamos nos esvaziar de nós mesmos. O pastor Edson usa uma frase aqui que eu gosto muito, ou foi o pastor Robson, me perdoe se eu tiver, que foi um dos dois. Ele disse que quando eu estou no trono, Jesus está na cruz. Mas quando Jesus está no trono, sou eu que fico na cruz. Então, queridos, vamos matar o nosso eu. Vamos pedir ao Espírito Santo que ele seja superior a tudo e sobre todos nós. Amanhã, queridos, quem vai estar conosco em oração, vamos citar aqui, ó, irmã Damiana, Senaí, o irmão Manuel e irmã Iraneide, são esses oradores da manhã, viu? Damiana, Senaí, Manuel e Iraneide. Lembre-se sempre, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai estar agindo por cada um de nós. Eu quero convidar aqui para fazer essa oração de encerramento a minha irmã Angélica Damasceno, pode ser, Damasceno? Ore clamando Pode ao ser, Senhor. Mário, sim. Encerre Pode aqui ser. clamando para que o Espírito Santo concretize a sua promessa na vida de cada um de nós. Amém, amém. Oremos. Nosso bom Deus e Pai, nós te agradecemos muito pelas tuas orientações, pelas tuas exortações, Senhor Deus, e pelo teu chamado nesta manhã. Amém. Tudo, Senhor Deus, que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor traz para nós, tem a ver realmente com este último momento da história da Terra. E o Senhor nos chama para fazer parte deste momento, de uma forma, querido Deus, especial. Por isso que suplicamos ao Senhor que tome o nosso eu, querido Deus, em tuas mãos. Nos ajuda a entregar o nosso eu ao Senhor.
e dá lugar para que o Espírito Santo venha nos possuir, nos preencher, querido Deus. Amém. É o nosso desejo, a nossa maior necessidade. Ó Pai Santo e amado, que esta família da madrugada esteja se unindo cada vez mais Amém, ao Senhor, Amém. para receber do Senhor a plenitude do poder do Espírito Santo. Nós queremos ser vasos de honra em tuas mãos, querido Deus. Nos dê um dia abençoado, cheio do Espírito Santo. Receba cada membro desta família. E também, querido Pai, envia as respostas às orações de cada um, Pai. O Senhor viu os Amém. clamores aqui. Que o Espírito Santo venha nos restaurar, venha nos transformar, venha receber a nossa família em tuas mãos, venha transformar cada membro, Pai. Que os teus propósitos se cumpram na nossa vida. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Uma ótima semana para você, queridos. Deus abençoe ricamente. Que a bênção do nosso Deus seja derramada na vida de todos vocês e que nessa semana seja uma semana cheia do Espírito Santo. A gente se vê amanhã, às 4h da manhã. Lembre-se, eu oro por você, você ora por mim e Deus vai agir por cada um de nós. Um grande abraço, um ótimo dia